apresentar o túmulo do seu Chico Rufino, da tia Cida, que foram doadores do terreno do cemitério. É o Francisco Alves Pereira, nasceu no dia 4 de outubro de 1888 e faleceu no dia 12 de março de 1976. Da Águeda Pereira Mendes, que nasceu no dia 25 de março de 1897 e faleceu no dia 25 de março de 1991. Esse casal são muito importantes para a história de Itaperuaba, porque dentre as muitas ações que fizeram como voluntários, né, doaram o terreno para o cemitério. Doaram também o terreno para a construção da escola Francisco Monte em 1965. A Águeda Pereira Mendes, ela é neta, é filha de Otto e Silvino Mendes e neta paterna da Joaquina Mendes Ferreira, que é a doadora Mãe-quininha. da Mãe Quininha, que foi a doadora das terras em 1912 para construir Itaperuaba. Construiu a capela, né? Isso. E aqui estamos registrando em foto e filmagem o jazigo da família Pereira Mendes. É a primeira união dos Pereira com Mendes, Genô? Não, que já A primeira foi o Pereirinha, é né? o Pereirinha, que era o sogro do Juca Frederico. Seu Raimundo Nonato Ferreira, Raimundinho José de Melo, foi uma grande liderança da comunidade de Vassouras, ele ficou mais de uma década. Em homenagem à memória dele e à contribuição que ele deu para o desenvolvimento de Vassouras, a prefeitura o homenageou com o nome da quadra coberta da Escola Frederico Alto Corrêa. A Sociedade São Vicente de Paulo, ela é uma das pastorais da Igreja Católica, fundada, há muitas décadas, e tem prestado relevante serviço à comunidade. Uma delas foi a construção desse túmulo para as famílias que quando perderem seus entes queridos não têm onde enterrar no túmulo, né, e é ofertado, né, o túmulo às pessoas. E também a Sociedade São Vicente de Paulo, na década de 60 para início de 70, construíram um caixão comunitário. Numa época que não existia caixão nem lojas funerárias em Itaperuaba. E era muito difícil conseguir caixão. Os enterros eram, os funerais, né, o cortejo, o defunto era transportado em redes. E a Sociedade São Vicente de Paulo teve a iniciativa, através do Zé Maniçoba, de fazer uma campanha para construir um caixão comunitário. Então, assim, duas coisas que a gente reconhece na Sociedade São Vicente de Paulo, né? O primeiro caixão comunitário e o túmulo coletivo também. A professora Margarida França, ela escreveu um artigo chamado Virando as Páginas da Vida, que é a memória dela a partir da sua família. E os pais dela são enterrados nesse túmulo. São esses aqui? Sim. E essa quem é, Genô? Não conheço. E que sabe o nome dos pais dela? Seu Ancestral, França e Dona Maria. Túmulo também. A família Mendes, o tio Cosme e Damião Correia. Cosme era neto do Frederico Alto Correia. Cosme e Damião Correia, filho de Francisca Frederica Mendes e Raimundo Alves Frederico. Meu pai é enterrado aqui. Dia 12 de junho vai fazer um ano. Todos os irmãos dele, a mãe, o pai, a mãe, os irmãos, alguns tios, foram enterrados aqui. Esse túmulo foi construído primeiro para enterrar o corpo de Joaquim Mendes Ferreira, meu avô paterno. Joaquim Mendes Ferreira foi liderança em Itaperuaba no início do século XX. Ele nasceu no dia 16 de julho de 1868 e faleceu no dia 14 de agosto de 1928. Sua segunda esposa foi a minha avó
Francisca Romana Mendes deixou todos os filhos muito pequenos. Inclusive, o Argemiro Mendes Ferreira, que foi líder, um dos primeiros líderes sindicais de Sobral e aqui de Itaperoaba, nasceu justamente em 1928. Foi o ano que o pai ano de morreu. falecimento dele. Foi. O mais novo dele, filho mais... E teve uma prole grande, né, Genô? Porque teve duas famílias, duas esposas, cada qual com 10 filhos, né? Isso. Um local estratégico para construir o cemitério, porque fica à margem do rio Bom Jesus, que era um local muito arborizado, plantas nativas, moicícolas, alveirais, e deu origem ao cemitério, porque aqui uma família de leprosos foram passando por aqui, se hospedaram debaixo das oiticicas, na sombra das oiticicas, e aqui faleceram, né, vítimas da lepra. Então, em torno dos anos 20, né? Década de 20, início da década de 30, e foram enterrados aqui. As pessoas tinham muito medo de se achegar a leprosos, né? E antes, onde é que o pessoal enterrava as pessoas, Genô? Os nossos defuntos eram enterrados lá em Aracatiaçu, no cemitério público de lá, porque aqui não havia cemitério público, então era muito dependioso. Eles iam de cortejo daqui para lá. Era muito dependioso. A pé. Um cortejo, a pé. E animais tem para levar os defuntos. Então, como aqui... Levava em rede, né? Em redes e em grades de madeira. 4 pessoas levando, né, segurando dos lados. E aqui, os leprosos foram os primeiros a serem, os corpos primeiros que foram enterrados foram desses leprosos. Eles eram de onde? De Quixeramobim, uma família que foi expulsa pelo prefeito na época e se tornaram retirantes. E chegando aqui, não podiam mais seguir viagens, foram dizimados pela peste aqui. E os primeiros corpos nesse cemitério foram desses leprosos. Não se sabe ao certo onde eles foram enterrados, né? Existe um cruzeiro que ali, né? Eu estou visualizando, existe um cruzeiro que foi colocado como um marco histórico do local que foi enterrado os leprosos. E todos foram enterrados nesse local, nesse túmulo, né? Não é túmulo, eram covas. Eram covas. Covas rasas. Aqui nós temos 2 túmulos também de familiares Mendes, né? Aqui estamos visualizando o túmulo do professor João de Deus Nascimento, filho de Antônia Mendes Nascimento e João Antônio Nascimento. O João de Deus foi um personagem muito importante da história de Itaperoaba, tendo se destacado como educador, o mais admirável até hoje. Professor João de Deus Nascimento. Aqui também foi enterrado o corpo de seu filho José Jarbas do Nascimento. Aqui temos o túmulo também de pessoas ligadas ao Mendes, da família Juca Frederico, João Frederico Nascimento e de sua esposa Maria Pereira Nascimento, Pretinha. Também esse túmulo menor ao lado do túmulo do Juca Frederico, existe também corpos enterrados da família Mendes, do Ezequiel Mendes Ferreira, era irmão do meu pai. Alguns, né, descendentes de Ezequiel Mendes Ferreira foram enterrados aqui, os corpos. Quem mais, João? Eu não lembro não. A tia Doninha, por exemplo, né? Tia Doninha também. E eles vêm de Fortaleza. O último foi o Maírton. As filhas de Ezequiel Mendes já tem um corpo de um enterrado e de um neto também. Quem é o Maírton? O Maírton é neto de Ezequiel Mendes. Era neto. Quais são os primeiros teixeiros que chegaram aqui, Genô, você sabe dizer? A história registra os Teixeiras Bastos, vindos de São Francisco da Uruburetama, né? O patriarca dos Bastos daqui é Eufrauzino Teixeira Bastos. Mas ele tinha alguma relação com os Teixeira do seu Moisés Teixeira?
Eu não consigo fazer essa relação, mas é possível que sim, já que a família dos Teixeira, do Moisés Teixeira Alves, que o Moisés é Teixeira por parte de sua mãe, a dona Carmina Teixeira da Cruz. E ambos eram do município de São Francisco da Uruburetama. Provavelmente alguma relação, né? Isso. Esse cruzeiro é feito de uma madeira muito resistente da nossa caatinga, que é a aroeira, né? Uhum. Miolo da aroeira. É uma madeira muito resistente à praga do cupim e às ações da natureza também, viu? Então esse cruzeiro existe há muito tempo para lembrar que nesse local foram enterrados em covas rasas os leprosos, né? Os primeiros corpos a serem enterrados aqui, antes mesmo desse local ser cemitério. Uhum. Aí ficou, né? Foi um local estratégico por ter sido enterrados, né, alguns corpos de pessoas cristãs, e com isso aqui surgiu o cemitério de Itaperuaba, cemitério Nossa Senhora da Piedade. Aí essa devoção à Nossa Senhora da Piedade vem das pessoas que deram a ideia. Nossa Senhora da Piedade, Piedade era uma das mulheres que quando Jesus Cristo foi colocado na cruz, né, foi crucificado, e ela era, né, juntamente com Maria, mãe de Jesus, foi ela, uma das mulheres, foi ela que colocou, quando retirado da cruz, colocou o corpo de Cristo em seu colo. E existe uma irmandade de freiras, né, que veneram esta santa. Senhora Arimateias. Muito importante também a Nossa Senhora Arimateias. Nós o chamávamos de dentista, mas na verdade ele era protético. Senhora Arimateias era Francisco Pinto Camelo, João Antonino Nel e Marica Mendes. Antonino Nel e Marica Mendes se destacaram no desenvolvimento de Vassouras. Foram uma das primeiras famílias a habitar Vassouras. O casal deu origem a uma grande prole. Existe Mendes Mesquita espalhados por todo o Brasil. Fala um pouco da família Nel, Genovo. Os Nel, na verdade, são os Gomes, né? Se assinam como Gomes. E a origem de Nel era um senhor muito conceituado, um dos primeiros a chegarem a Santa Maria. Antes, né? Santa Maria é o primeiro nome de Itaperuaba. E era um senhor muito respeitado e querido, seu Manuel Gomes, chamado como Nel, Manuel Nel. Aí toda a prole descendente do casal, né, desse seu Manuel Nel, é chamada até hoje como Nel. Temos muito Nel. É uma família muito... Mas engloba mais famílias do que a Gomes? Ou... Não, aí se assinam como Gomes e também e outros como Mendes. Né? Mas... E teve alguma relação dos Mendes com os Nel? Ou... Sim, porque Mariquinha Mendes, Marica Mendes, esposa de Antonino Nel, era filha de Frederico Alto Corrêa. Ah, certo. Entendeu? Frederico Alto Corrêa era filho de Francisco Mendes Ferreira e Delfina Francisca da Conceição.